Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Prosseguindo com a nossa série de sabatinas, onde conversamos com os candidatos a prefeito de São Luís, do Maranhão. Hoje nós vamos conversar com o vereador e candidato Fábio Câmara. Fábio Câmara nasceu no município de Cajari. Tem 44 anos. Serviu a Marinha do Brasil e atualmente cursa administração numa faculdade particular. A trajetória política de Fábio começou em 2008, quando disputou uma vaga de vereador pelo PMDB. Obteve quase 4.000 votos, mas não conseguiu a legenda. Porém, em 2012, foi eleito vereador de São Luís com quase 7.000 votos. Teve uma atuação considerável como oposição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Em 2014, disputa a eleição para deputado estadual, obtendo quase 15.300 votos, mas não se elegeu. Agora, concorre à Prefeitura de São Luís, pelo PMDB. Boa noite, deputado, boa noite, vereador, boa noite, prefeitos. Deus queira, Deus lhe ouça, né? Deus lhe ouça. Agora, candidato, que nossos amigos Saldanha, Pascoal, ambos da casa, e João Coutinho, do Jornal Pequeno. Boa noite a todos. O candidato é de vocês. Candidato, boa noite aos que nos assistem neste nome na TV Guará. Candidato, vamos falar de segurança, que é um tema que o senhor vem abordando muito, inclusive o seu vice é o Coronel Flávio. Eu estava observando o seu plano de governo e o senhor fala lá de várias propostas. E uma me chamou a atenção, que além da criação da Rotam, é a criação do Grupo Tático Aéreo Municipal. E eu lhe pergunto, o senhor vai comprar um helicóptero? Como é que vai ser isso? João, boa noite a todos, boa noite, Américo. E eu, quando busquei o Coronel Flávio para ser o nosso vice, eu não busquei uma pessoa, João, que somente fale de segurança, mas uma pessoa que conheça a segurança e que praticou e pratica a segurança e que estuda a segurança. Porque a coisa mais importante que temos hoje na nossa cidade, não menosprezando o patrimônio arquitetônico, o patrimônio histórico, as nossas praias, a nossa cultura e assim sucessivamente, mas a coisa mais importante que temos é a sua família e você, são as pessoas. Porém, a nossa preocupação hoje é administrar uma cidade para as pessoas. E nós temos que administrar o que temos, com o que temos. É um orçamento. Este orçamento ele foi feito sobre o olhar do Edivaldo e aprovado pela Câmara Municipal. O Câmara não aprovou, o Câmara votou contra e a Câmara aprovou. Então, nós só podemos trabalhar com esse orçamento. Por que o senhor votou contra? Porque o orçamento não contempla. E eu posso dar alguns números, os números por si só falam. Eu posso, inclusive na Guarda Municipal, que hoje é a Secretaria de Segurança Municipal. Nós já tivemos o orçamento na gestão passada de aproximadamente 22 milhões de reais. E hoje, senhoras e senhores, John, ele está no orçamento para o ano da Secretaria Municipal, da Guarda Municipal, de 1.200.000. Não tem condição. Porque, na verdade, o gestor atual não se preocupa com as pessoas. Nós iremos fazer, no ano, após nos elegermos prefeito, né, nós nos elegemos prefeito, no ano seguinte, aí sim nós começaremos a pôr em prática o nosso orçamento. Mas, a princípio, em prática, o nosso plano de governo. A princípio, nós iremos resolver com o que temos. Nós temos 520 guardas municipais, entre 480 a 520 guardas municipais. Com estes homens e mulheres, nós iremos qualificá-los. Desses 520 guardas municipais, só 80 têm o porte de arma, né? Então, já é um número muito ruim, muito baixo. Nós iremos treiná-los todos para poder ter o porte de arma, iremos colocar fardamento neles, iremos qualificá-los. Estes homens, junto com... Porque não tem como tu fazer segurança pública só, sem a mão do Estado e o município. Nós chamaremos o governo do Estado, que hoje em São Luís, nesse exato momento, nós temos 415 homens de serviço. É pouco para cuidar da região metropolitana. Juntando Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, com certeza vai melhorar. E um dos grandes projetos nossos, além de qualificar estes homens e mulheres, equipar, comprando viatura no ano seguinte, nós iremos comprar um helicóptero. É isso mesmo.
Um helicóptero. Por quê? Um helicóptero... Mas não em 2017. Não em 2017, em 2018. Por que o helicóptero? Um helicóptero, só para você ter uma ideia, ele substitui 15 viaturas. Ele substitui 150 homens. Como é feito esse cálculo? Sobre que critérios Nós temos calculado? os estudos que acompanhamos dos Estados Unidos. Esse modelo foi feito nos Estados Unidos. E dessa forma nós vamos adotar aqui. Por quê? Ninguém inventa administrar, buscar onde deu certo. Ninguém inventa a roda. Ninguém tem uma pílula para curar de todos os males, de todos os antídotos. Nós iremos simplesmente copiar o que deu certo e vamos implantar aqui em São Luís. Candidato, eu vou aproveitar ainda esse tópico de segurança pública para mencionar. Primeiro, boa noite. Boa noite. Né, pela sua presença. Eu queria só comentar ainda sobre segurança pública. O senhor mencionou na questão do armamento para a Guarda Municipal, certo? No entanto, o senhor menciona também em seu plano de governo a questão da segurança preventiva. De que forma o senhor pretende fazer essa segurança preventiva, se ao mesmo tempo o senhor fala e menciona na importância dos guardas municipais trabalharem armados? Eu queria que o senhor explicasse esse ponto exatamente. Na verdade, os guardas municipais, eles precisam estar no logradouros público. Quando tu tem a presença do policial, que ele passa a ser o policial do município de São Luís, automaticamente ele inibe as pessoas. Se nós estivermos nos logradouros públicos, por exemplo, nos terminais da integração, se você lembrar, voltar um pouquinho, se nós viajarmos de forma muito triste no passado, nós vamos lembrar o ataque aos ônibus, que queimaram algumas pessoas, inclusive teve a morte, eu quero lamentar a morte da menina Clara, o avô da Clara também morreu, dentro do sistema do município, do transporte do município. Se nós tivéssemos com todos os ônibus, que vai ser obrigatório, todos os ônibus com câmera, e se nós tivéssemos dentro da Guarda Municipal, na estrutura física, uma sala de situação que estivesse interligada com a Secretaria Municipal, com a Secretaria de Segurança do Estado, automaticamente nós evitaríamos muita coisa. Nós, por exemplo, se você voltar, vamos viajar de forma triste. Agora nós vamos chegar aqui na Ponte de São Francisco, naquele ônibus que a menina ia buscar o futuro e perdeu o seu presente quando ela pegou um tiro, foi alvejada por um tiro. Eu volto, inclusive citei isso com você, Almérico, aquele senhor que foi fazer o papel do Estado, da polícia, e foi defender todos que estavam dentro do ônibus e também teve sua vida ceifada. O caso daquela senhora que no estado de desespero pulou pela janela do ônibus para buscar a sua vida e perdeu a sua vida. Se dentro destes ônibus nós tivéssemos câmeras lá, filmando, ficaria muito mais fácil e eles saberiam que teria a câmera. E automaticamente eles também ficariam inibidos para fazer o assalto. E ficaria bem mais fácil, tanto para a Secretaria do Estado, que nós não viremos administrar só, Secretaria do Estado, Secretaria Municipal, também com sua sala de situação, e a Polícia Civil. Automaticamente cercaríamos o cerco e prenderíamos esses delinquentes, esses homens que aterrorizam a cidade. Porque eu nunca posso acreditar, eu jamais posso aceitar que o Estado seja desorganizado e o crime organizado. Eu acredito sim que o Estado seja organizado e o crime desorganizado. O crime não irá nos intimidar, porque a maior preocupação que nós temos é a vida de Dona Maria, é a sua vida. A gente fica até com medo de estar no estúdio desse e qualquer hora ser invadido aqui, porque as pessoas não se sentem seguras, as pessoas se sentem ameaçadas e nós iremos cuidar das pessoas. Ainda alguma coisa sobre a Guarda Municipal? Porque a Guarda Municipal realmente eu não sei nem o que faz, porque de vez em quando eu vejo 3 ou 4 com aquela roupinha cor de café com leite nos retornos. Eles não orientam o trânsito, eles não tomam conta de trânsito, não fazem nada, ficam só multando. Bom, deixa para lá o problema, o candidato. Por favor. Eu pularia da segurança para a questão da mobilidade urbana, já abrindo, ainda que continuasse no próximo bloco esse tópico. Qual o seu projeto, a sua proposta para tornar o trânsito eficiente e o transporte público eficiente em São Luís? Uma boa pergunta, interessantíssimo, mas volto a dizer, administrar São Luís é administrar com o olhar do gestor que aí está, no passado. Nós precisamos fazer uma série de coisas. Primeiro, formular um conceito do que este trânsito precisa, esta mobilidade precisa. A primeira coisa, nós não vamos usar somente o modal do transporte que nós temos hoje. Nós iremos usar o VLT.
iremos aproveitar o VLT. Nós iremos sair do VLT, tenho dito sempre isso, e quem foi o pioneiro neste projeto fomos nós. Fomos nós que começamos a discutir. Já tem, inclusive, candidatos adotando as nossas medidas. Eu acho interessante porque nós deveríamos fazer um projeto uniforme e defender esse projeto para a cidade. Nós iremos sair com o VLT porque a bitola métrica é igual. Nós vamos sair lá da estiva, saindo da estiva. É igual a quê? O trem? A bitola é o trilho. Sim, eu sei, é igual a quê? Você disse é igual do trilho, do trem. É igual do trem. Nós iremos sair lá da estiva, da estação Mandubé, passando por Pedrinhas, chegando ali na estação Pissarra. Maracanã por ali? Não, a Maracanã é mais na frente um pouquinho, nós vamos chegar lá. Chegando na Pissarra, nós poderíamos aumentar mais 17 quilômetros e irmos até o Porto de Itaqui. Poderíamos voltar, seguir em frente. Passaria no Maracanã, na estação Araraquanga, que foi destruída, e lá nós reformularíamos Araraquanga. Seguiríamos em frente, viríamos aqui até o aeroporto e poderíamos ser um pouquinho mais ousados, chegar até a rodoviária ou até o aeroporto, construindo uma estação no aeroporto ou na rodoviária. Só aí nós desafogaríamos aí um trânsito grande e faríamos uma tarifa social, porque quem vai administrar isso é a prefeitura. E o povo tem que ter o direito de ir e de vir. Já era um grande problema. E nós precisamos fazer coisas simples no trânsito de São Luís, na mobilidade. Primeiro, conversar com o polo gerador disto, que gera um tráfego, um trânsito. Estes polos geradores, que são parceiros, que são companheiros, que são amigos da cidade. Que polos são esses? O shopping, por exemplo. O shopping vem, constrói e ele não faz um investimento, um túnel, uma obra de arte, que a gente fala. Poderia fazer uma passarela, e assim sucessivamente. Não somente a passarela, não. A passarela por si só não resolve. Nós teríamos que botar grade no meio-fio ali naquele canteiro para as pessoas se acostumarem na passarela. Outra coisa que nós faríamos com muita tranquilidade, com muita segurança, o piso, o corredor do transporte, que é uma faixa azul pintada. Hoje nós temos uma faixa simplesmente pintada, e eu tenho certeza que todos aqui vê toda hora um carro passando. Né? Nessa faixa azul pintada nós faríamos um corredor de transporte de verdade, com fiscalização eletrônica, com a onda verde. O que é a onda verde? A onda verde é, o ônibus ele tem aqui um GPS que ele se comunica aqui com o semáforo. Quando ele se aproximasse, o ônibus aproximasse do semáforo, aí eles se comunicavam, e aí automaticamente o sinal abriria para o ônibus e a fluidez do trânsito seria muito maior. Outra coisa simples que nós poderíamos colocar, o temporizador. O que é o temporizador? É uma coisa, um botão que tem no poste, todas as vezes que o pedestre precisar, ele aperta no temporizador, o sinal abre e ele passa. Quando não é necessário, o sinal estará sempre verde para os ônibus. Isto nós aumentaríamos a velocidade do ônibus. Outra coisa, nos grandes retornos que tem o gargalo, que tem o engarrafamento, nós teríamos câmaras olhando, interligado junto à secretaria para sabermos os horários de pico e aí podermos agir de forma muito mais clara, botando as pessoas, os guardas, os agentes e assim sucessivamente. Nós também poderíamos fazer uma medida simples. Todos os ônibus, eles teriam um engate na frente e um engate atrás. Se nós pensarmos ali na avenida, em frente a aquela nova faculdade ali na Avenida São Luís, Rede França. Pronto, na Rede França. Muito obrigado, Américo. Na Rede França. Ali, quando para um ônibus prega, ninguém consegue passar mais. Fica um engarrafamento horrível. Se esses ônibus, 20% da frota tivesse engate, ele passaria, rebocaria o outro ônibus, deixaria todos os passageiros e deixaria num lugar bem mais próximo, que não tivesse tanto engarrafamento. E aí o trânsito seguiria normal. Se nós estivermos interligados com a Secretaria Municipal, isto nós vamos fazer com muita tranquilidade e sem tanto orçamento, sem mexer no nosso orçamento. Porque todos os candidatos que estiver dizendo para você que irá fazer milagre é falsear a verdade. Porque o orçamento que lá está é feito pelo gestor passado e aprovado pela Câmara Municipal e não pelo Câmara. Candidato, nosso primeiro bloco está se esgotando. Mobilidade é tão fácil, até porque as soluções dadas são mais para complicar. Fizeram 12 viadutos que complica mais o trânsito do que resolve.
A gente volta já um momento só com o candidato a prefeito de São Luís, Fábio Câmara, PMDB. É um instante só. Fábio é 15. Boa noite, senhora, de novo. Nós estamos aqui com a nossa sabatina hoje, com o vereador Fábio Câmara, candidato a prefeito de São Luís. Candidato, as perguntas são muitas, as questões são enormes, os problemas maiores. Pascoal, por favor. Candidato, eu vou aproveitar ainda para concluir no assunto mobilidade urbana. O senhor mencionou ainda há pouco a questão da tarifa social. Caso consiga implantar o veículo leve sobre trilhos da forma como o senhor pensou. Já para o sistema de transporte coletivo aqui de São Luís, a gente sabe que tem diversos problemas. O senhor, na Câmara, enquanto vereador, pôde acompanhar, pôde inclusive participar das votações, já mencionou aqui diversas vezes que votou contra. A gente consegue providenciar ou fazer alguma tentativa de uma tarifa social para o sistema de transporte coletivo hoje de São Luís, da forma como ele é pensado atualmente, e ainda mais levando em consideração que após a licitação tem uma série de situações, como a questão do ar-condicionado dentro do transporte, a questão do acesso para os portadores de necessidades limitadas, que todo mundo diz que encarece a passagem. Inclusive, já passou o candidato a prefeito dizendo que o reajuste é aceitável nesses casos. O que o senhor pensa a respeito disso? O que dá para fazer no sentido de passagens mais em conta para o atual sistema que nós temos? Primeiro, nós temos uma frota, São Luís tem uma frota de aproximadamente 1.000 a 1.100 ônibus, né? E nós temos que entender o papel de cada um, o papel do empresário, o papel do poder público, o papel do usuário. O usuário nessa questão toda é sempre o mais fraco. Mas uma tarifa social ela não é tão fácil como alguns candidatos prometem fazer. Primeiro, nós precisaríamos subsidiar, e o sistema já foi subsidiado em vários pontos. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, por exemplo, para o trabalhador simples é de 5%. E para o sistema de transporte é de 1%. E fora as outras isenções. Eles tinham uma dívida de aproximadamente 20 milhões de reais e essa dívida foi remida pelo poder público. Então, essa tarifa social, nós teríamos que fazer um estudo bem aprofundado para poder fazer isso, mas nesse momento eu não vejo condições de fazer isso. Acho que, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que o sistema de transporte ele precisa ser subsidiado, mostrar a planilha, como é composto essa cesta da planilha de custo, abrir para o povo e dizer, população, nós vamos colocar X para a tarifa não ser elevada. Porque qual a minha preocupação? Eu tenho duas preocupações. Pós-eleição, com certeza, vai ter aumento de transporte. Pós-eleição, pode aguardar. Esse filme todas as vezes se repete. Passou a eleição, discute-se aumento de transporte. Então, nós precisamos falar para o povo o que realmente pode ser feito. E quando nós falamos da tarifa social do VLT, é porque é um processo novo que está começando. Nós estamos começando e nós já temos a malha ferroviária praticamente concluída. Os nossos investimentos serão bem menor. E quando você falou ainda há pouco da questão do deficiente, a sensação que eu tenho, que todos vocês têm, é que São Luís não tem deficiente, porque São Luís é uma cidade rude. São Luís é uma cidade dura para com os deficientes. Se você pensar na acessibilidade, nas calçadas, as calçadas, o pedestre, o deficiente visual, ele disputa com postes. Não tem, Américo, eu duvido e desafio você, se ao terminar uma calçada, se tem a descida para o cadeirante, se quando ele desce, a continuação é a faixa de pedestre. Do outro lado, para ele subir o canteiro, se tem a acessibilidade. É um problema também da falta de votação, de aprovação do plano diretor da cidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que quando você conhece, a gente conhece, eu quando pequeno, bem menor, o primeiro presente que minha mãe me deu foi uma Bíblia. E ela disse, meu filho, este é o manual da sua vida. Cabe a mim. Eu estou falando enquanto Fábio Câmara e não enquanto prefeito, que o prefeito tem que ser laico. Este é o manual da sua vida. Assim como a cidade de São Luís. São Luís precisa do manual dela. São Luís precisa do plano diretor que o prefeito, por incrível que pareça, no pretérito, vamos viajar? Vamos voltar? Chegamos. Ele foi vereador. Ele foi legislador. Vamos avançar um pouco mais? Também chegamos. Ele continua legislador como deputado federal e hoje ele é gestor e não conseguiu fazer o plano diretor da nossa cidade. Por que você acha que ele não quer essa falta de empenho
Duas coisas eu quero lhe perguntar. Uma, por que essa falta de empenho do prefeito não agilizar o plano diretor? Segundo, o senhor acha que a planilha de custo de passagens urbanas deveria ser transparente? Eu acho não, eu tenho certeza. As planilhas de custo das passagens tem que ser mostrada, tem que chamar o povo e mostrar. E dizer assim, tem calendário. Você não tem calendário para o seu aumento do salário? Você tem calendário, todos têm calendário. A gente precisa falar para o povo a verdade. Terá aumento ou, se for o caso, a prefeitura vai subsidiar X ou Y. Tem que ter, tem que mostrar para o povo, porque o dinheiro é do povo. Isso é fato. Quanto à segunda pergunta, Américo, que você me perguntou do plano diretor, é questão de competência. Para se administrar, tem que se planejar, ter competência e coragem para fazer. Estamos terminando o ano e não tem coragem para concluir o nosso plano diretor. Eu tenho uma pergunta. Candidato, mudando de assunto, de tema, vamos falar de saúde, né? Que inclusive é um tema que o senhor conhece bem. Eu lhe pergunto, teve uma certa candidata que falou com a maior naturalidade que faria um hospital, construir um hospital de 200 leitos, e eu acho que isso ainda é tão simples. Eu lhe pergunto, qual a sua proposta em relação a isso, para a saúde de São Luís? O que o senhor pensa? É proposta mirabolante, construir um hospital, construir isso, aquilo? Ou é algo mais pé no chão, em melhorar o atendimento no socorrão? Como é que o senhor pensa em relação a isso? John, primeiro, parceria pública-privada, eu não vejo nenhum empresário pegando o seu dinheiro e colocando para o poder público administrar. Eu acho isso muito difícil e completamente inviável. Um hospital de 300 leitos é um hospital caro na sua construção física, ponto, e para equiparmos, ponto, e para manutenção disto. Isto é muito caro. Sobre este orçamento que temos, não há a mínima condição, e eu garanto porque conheço o orçamento. Porque acompanhei o orçamento. Eu conheço e sei o que estou dizendo. Não tem a mínima condição. Necessidades? Há necessidade, sem dúvida, e isso é fato. Mas nós precisamos deshospitalizar. O que é isso? É tirar o paciente de dentro do hospital. Nós temos um plano de saúde maravilhoso, que é o SUS. É o melhor plano de saúde que há no mundo. E caro. É um plano caríssimo. E eu posso te dar os números. Por exemplo, o SUS é um plano tão interessante, John, que ninguém é tão rico aqui, deste lado, e ninguém é tão pobre deste lado. O rico, ele nunca pode dizer que ele não pode precisar do SUS. Ele pode precisar sim. E ninguém é tão pobre que não tenha direito a ele. Ele se encontra, ele é igual. E é isso que nós vamos fazer. A gestão. O SUS deixa muito a desejar por aí. Mas é falta de gestão e eu vou lhe mostrar. Por que gestão? Sim. O SUS é gestão. Nós precisamos, o gestor público, ele só pode fazer o que a lei permite. E a lei nos diz que São Luís, por exemplo, na atenção primária, na atenção básica, nós temos equipes de estratégia de saúde da família. Nós temos, Pascoal, 520 equipes. Nós temos credenciadas 320 equipes, John. E nós temos funcionando, John, 45 equipes. Essas 45 equipes representam 15% da nossa população que ela consegue tocar. Mas a atenção primária, ela chega a 40% a 42%. Quando a gente chega em 15% disto, só toca em 90 mil pessoas. Olha aí, Pascoal. E como é que nós vamos melhorar isso? Nós precisamos melhorar as equipes de estratégia de saúde na família. Se nós aumentarmos estas equipes, nós vamos resolver aqui, não no PAB fixo, que esse aqui é fixo, mas no PAB variável, porque nós oferecemos mais serviços e os repasses constitucionais aumentam. Isso é fato. Isso é uma forma que nós podemos resolver. Nós vamos melhorar aqui as nossas vigilâncias, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Melhorar como, candidato? Oferecendo serviços, porque este é um bloco que podemos receber recursos. Se nós não oferecermos serviço para a população, se nós não levarmos, Pascoal, para aquele povo nosso, negro,
pobre, Dona Maria lá, que não tem acesso à informática, que não tem o conhecimento, que não tem muitas das vezes de chegar até aqui para marcar uma consulta, nós iremos levar o médico até eles. Como? Com o programa de estratégia de saúde na família, com o agente comunitário de saúde. Deixa eu só te dizer, Américo, você é um cara jovem, mas os homens da terceira idade, da melhor idade, eles vão para o socorrão todos os anos, aproximadamente 1.000 homens e mulheres. Sabe por quê? Porque às vezes precisa somente ver um pé diabético, porque precisa somente aferir uma pressão para que ele não tenha um AVC isquêmico, para que ele não tenha um AVC hemorrágico. É cuidar das pessoas, oferecendo o que temos. Nós temos que trabalhar com o que temos. Se nós fizermos isso, nós automaticamente vamos deshospitalizar. Nós sabemos da necessidade dos leitos de retaguarda, nós sabemos da necessidade que as pessoas precisam se sentir humanizadas, serem bem atendidas. Isso nós vamos qualificar, isso nós iremos qualificar. Nós iremos, sem dúvida nenhuma, criar os leitos de retaguarda, porque nós temos hoje em São Luís aproximadamente 3.200 leitos. Como estão sendo esses leitos utilizados? De que forma estão sendo utilizados? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos organizar o dever de casa, organizamos o dever de casa, aí sim, com o que temos, iremos avançar. Candidato, muito bom essa ideia, gostei dessa ideia. É um instante só, nosso bloco acabou, a gente volta já já, é 1 minuto só. Sabatina, PMDB, Fábio Câmara, candidato a prefeito de São Luís. Saldanha, por favor. Candidato, numa entrevista aqui na casa mesmo, no Avesso, o senhor comparou o resultado da educação numa escola privada com uma escola pública, vizinhas até, né? Mas se uma vez eleito prefeito, o senhor lidará com a rede pública, que tem traves, tem limites, tem obstáculos. O que seria diferente? Quando eu falei, quando tu faz essa comparação, tem vários pontos que eu me diferencio do gestor que aí está. Mas quando eu fiz aquela comparação, eu pude mostrar que a questão é competência, é vontade de fazer, porque as pessoas são as mesmas, os alunos são os mesmos, o corpo de professores, docentes, discentes, funcionários são os mesmos, e ali é questão de competência, e na mesma avenida, por incrível que pareça. Nós precisamos primeiro qualificar nossos professores, isso é fato, e nós iremos qualificar através da formação continuada. Para nós aumentarmos os repasses constitucionais, os recursos, nós precisamos fazer o maior número de matrícula. Para nós pensarmos em aumentar o nosso IDEB, o número que avalia, que começou o IDEB em 2007, e isto é uma forma de avaliarmos as escolas e todos os alunos, e o objetivo, na verdade, do MEC é que em 2022 o país tenha uma nota 6. Então, nós iremos construir o nosso projeto político e pedagógico, e mostrando que não é um projeto político e pedagógico uniforme, porque o projeto político e pedagógico é feito para cada escola, é feito de forma separada. E daí nós construímos um plano para a educação, um projeto para a educação. Nós precisamos primeiro volto a dizer para si, buscar resgatar a dignidade do aluno, que este aluno tenha a sua merenda, que este aluno tenha o fardamento, que este aluno tenha o material didático. Nós precisamos resgatar a dignidade do professor, que são os heróis, todos os dias que educam os nossos filhos, qualificando os professores, incentivando a ter a formação de doutores, que é o sonho de muitos professores, e, como falei anteriormente, a formação continuada, tirando 8 horas da semana para eles poderem se qualificar. E nós iremos criar o agente da educação, igual, muito parecido com o agente de saúde, muito parecido. Este agente da educação, teremos 2 profissionais. Vamos buscar na rede, nós vamos acompanhar os nossos filhos, nós iremos conversar com os pais desta criança. Esse agente, com 2 profissionais, quando o aluno... porque nós temos que combater a evasão escolar, o aluno que falta para a escola, aquele aluno mais humilde, que tem um problema, nós vamos saber, cada aluno, a merenda destes alunos, porque tem um aluno, Américo, diabético, que ele não se adapta à mesma merenda.
E se nós não cuidarmos disso da forma preventiva, ele vai parar onde? Na saúde. Uma coisa está ligada à outra. As secretarias, elas precisam conversar entre si. Fazendo isso, esse agente, ele vai até a casa do aluno que faltou, ou às vezes adoeceu. Precisa também do acompanhamento do poder público. Ou ele tem um distúrbio, ou ele tem um problema, ou ele precisa de um óculos, ou ele está sofrendo bullying ou alguma coisa nesse sentido, o psicólogo vai lá. No ano seguinte, para nós tirarmos das ruas, para nós combatermos a evasão escolar, nós iremos criar, depois de identificarmos, depois de ter um diagnóstico, depois de nós sabermos aonde estão e quem são esses alunos que estão fora da sala de aula, nós iremos matriculá-lo em casa. Essa matrícula em casa, automaticamente, nós aumentamos os nossos repasses constitucionais que estavam aqui e nós vamos elevar para podermos investir na educação. Candidato, vai ser necessário também fazer um diagnóstico situacional da questão física dessas escolas. O senhor mencionou desde o começo da sua entrevista a dificuldade do orçamento, já que tudo que está aí está aprovado por essa atual gestão. Em caso do senhor sendo eleito prefeito, o senhor vai se deparar com uma situação de locais que não servem de forma alguma para dar aula para crianças, né? Casas residenciais funcionando uma sala residencial como se fosse sala de aula. Isso é impossível, é inconcebível. Mas isso acontece aqui em São Luís. De que forma isso pode ser resolvido, já que também não se tem dinheiro? Uma bela pergunta. São Luís é uma metrópole e todos nós sabemos, mas não se sente metrópole exatamente por isso. Está, mas não se vê como metrópole quando nós pensamos que nós temos 300 anexos. Quando pensamos que nós temos 193 creches, que na verdade não são creches. E eu quero inclusive parabenizar essas mulheres, essas associações que cuidam dos nossos filhos. Nós temos na verdade uma creche somente. Esse desafio nós iremos enfrentá-lo com muita coragem. Bom, vamos, por exemplo, cortar 33 milhões que tem no ISEC. Vamos cortar esses 33 milhões e vamos localizar todas essas escolas que não têm condição dos nossos alunos aprender. Porque aí eu vou viajar lá no meu passado. Quando eu saí de Cajari, a mamãe, lá do Croatá, que aqui alguém me confessou, John Coutrin me disse que o avô dele, a família dele também é de Cajari, nós vamos viajar, vamos lá para Croatá. A mamãe, Dona Firmina, quando saiu com seus 5 filhos, somente com uma máquina de costura e a esperança, ela sabia que encontrar uma boa educação. Ela sabia que encontrar a saúde melhor do que lá em Cajari que nós estávamos. Ela sabia que iria buscar mais oportunidades para os nossos filhos. Nós vamos sempre olhar, não estar pensando todo o tempo no passado, mas nós vamos sair sempre da gente, enquanto gestor, e olhar com os olhos dos mais frágeis, dos que mais precisam, daquelas pessoas que estão lá, 60 mil nesse exato momento, que não tem força para lutar por sua dignidade. E esse problema nós temos que encontrar onde? Na sociedade, a solução na sociedade. E a sociedade espera no político. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar essas soluções. Isso dá para fazer nesse primeiro ano de governo? No primeiro ano nós vamos organizar a casa. A casa está bagunçada, ninguém sabe de nada, não tem merenda, não tem fardamento, professores insatisfeitos, tanto que a greve nos mostra. E eu vou lhe dar um dado, rapidamente, quando você fala de educação. Vamos voltar um pouquinho no passado? Lá no João Castelo, 100 dias de greve. Aí vamos avançar um pouco. No governo Edivaldo, 130 dias de greve. É o filho seu ou é o filho do deputado, do vereador, do desembargador, do juiz? É do professor? Também não. É o filho de Dona Maria que perdeu o ano letivo, porque a lei de diretrizes de base nos diz o quê? A LDB. Para termos um ano letivo pleno, para termos um ano letivo completo, temos que ter 200 dias de aulas letivo. Candidato, o senhor falou em educação, segurança, saúde, tudo o senhor disse que falta gestão. Então, a atual administração de São Luís é uma falência. Eu fico, assim, às vezes eu estou em casa assistindo o programa eleitoral, que eu também assisto, até para avaliar, eu penso nas duas cidades que tem e que são apresentadas para nós. A cidade das propagandas, que eu te confesso, Américo, com todo o respeito e admiração que eu tenho por você e por este grupo. E você sabe da minha admiração por você, eu confesso aqui, eu nunca deixei de expressar os meus sentimentos pelas pessoas que admiro e que gostam, porque não sei se terei outra oportunidade. Mas se essa cidade fosse real,
se o socorrão tivesse realmente funcionando, se a atenção primária, básica, tivesse realmente funcionando com suas equipes de estratégia de saúde na família, com os agentes comunitários de saúde qualificados, que a maior parte desses agentes são mulheres, se tivesse treinamento através do AVA, se os serviços estivessem sendo oferecidos, se o sistema de transporte estivesse funcionando, se os ar-condicionados no ônibus estivessem funcionando, se o GPS, tão falado nos ônibus, que o GPS não interessa para os maus empresários, porque nós vamos saber aonde exatamente está o ônibus. E a pergunta é, por que vai funcionar exatamente agora, próximo à eleição? O Câmara, estaria defendendo essa reeleição do prefeito. Mas sabendo que esta cidade não funciona, e você sabe exatamente o que eu estou falando com você, quem vive todos os dias esse pesadelo de sair da sua casa e não ter a certeza que volta, esse pesadelo de sair do seu serviço, lá dos lugares mais distantes, e chegar desesperada na casa do patrão, ou na loja, ou no seu serviço, e pegar aquele velho puxão de orelha, porque está chegando atrasado, e a culpa não é sua. Eu não seria candidato a prefeito de São Luís. Eu sou candidato a prefeito de São Luís porque essa gestão que aí está não contemplou. E se você voltar, ele dizia para a gente que iria trabalhar desde o primeiro dia por São Luís. Desde o primeiro dia. Ele nunca foi um bom aluno. Ele é aquele aluno que faltou a prova, ele faltou a substitutiva e agora está na recuperação. Ele está tentando de todas as formas se recuperar. Candidato, vamos falar um pouquinho de política, né? O senhor é do PMDB, é um partido que até alguns anos atrás estava no governo. Está no governo federal. E hoje está no governo federal, exatamente. A gente sabe da sua história no PMDB para chegar até aqui essa candidatura. Foi muitas dificuldades, muitos não queriam. Inclusive, perto lá da definição, a governadora Rosana Sarney sinalizou que apoiaria o Wellington e que ele só fosse o vice. A outra parte do grupo Sarney apoia a Elisiane Gama. E eu lhe pergunto, como é que o senhor se sente sem ter o apoio das principais lideranças do seu partido, como a Rosiana, como o senador José Sarney, como o Lobão, que estão em outras candidaturas? Só do que é mal acompanhado, desculpa. Eu falo com muita tranquilidade, Nelson Rodrigues nos diz que toda unanimidade é burra, né? Eu ficaria preocupado se o Isaías, que trabalha comigo, está ali na torcida, a Isabel, se o Biné, se estas pessoas que me acompanham a vida toda, o Cleferson, o John Érico, o Bruno, que neste momento estão na rua trabalhando na nossa campanha de forma voluntária, Dona Clélia do Inhaúma, das Dores, aqui do Renascença, os amigos aqui do Renascença, porque essa é uma candidatura laica, aí eu estaria preocupado se estes homens e mulheres, o Rimé não me apoiasse, o Claudinho lá da Coreia, minha preocupação seria grande. Mas quanto aos nomes citados, não cabe a mim. Eu acho que a democracia ela é construída, não. Eu acho não, eu tenho certeza. Com as diferenças. A candidatura cresce, a candidatura está entregue na mão do povo e eu me diferencio de outros da seguinte forma: quando eu levanto da cadeira de vereador e entrego para o povo de São Luís este mandato que muito me enobreceu, este mandato que me fortaleceu e me lançou até aqui, eu abro mão da verba para poder elevar o verbo. E poucos políticos no Brasil e no Maranhão têm condições de fazer isso. Candidato, infelizmente nosso terceiro bloco está esgotado. Eu gostaria muito que o senhor continuasse perorando por esse rumo que eu achei muito bom, muito bonito. É um minuto só e se volta já. Eleições municipais de São Luís, Sabatina, PMDB, Fábio Câmara. Tio Fábio é 15. Tio Fábio é 15. Candidato, o senhor acredita que um candidato que deva à prefeitura, ele não acha que ele naturalmente estaria impedido de concorrer como devedor de onde ele pretende ir? Essa resposta quem vai nos dar é a Dona Maria no dia 2 de outubro, nas eleições. Mas a gente precisa seguir e acreditar nas instituições e nas pesquisas que nós temos. Tem uma pesquisa que uma das instituições que o povo mais acredita está as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, e um dos últimos é os partidos e nós políticos. Ora, gente, a eleição se avizinha. Imagina um candidato que enganou o Exército,
porque ele deixou de botar o curso no nome dele para botar no nome da mãe. Enganou o Exército. Um pouquinho mais na frente, ele engana a administração de São Luís, que ele vai administrar. Quem é que ele vai enganar na frente? Quem é? É você, eleitor. Essa avaliação é sua, que você deve fazer. Dessa forma, eu não acredito no sucesso dessa eleição. Saldanha, alguma coisa ainda sobre dívida ou já vai mudar? John, alguma coisa sobre dívida? Não. A questão ambiental. Muito bem. A minha dúvida é o seguinte, o senhor falou numa entrevista também sobre as questões da construção do PMDB no estado do Maranhão. Tirando o que o PMDB fez, ficaria muito pouco do que foi construído. Mas, ao mesmo tempo, dessas construções, eu chamo a atenção para a questão ambiental. Muito também da questão ambiental foi desrespeitado, destruído ao longo do tempo. A gente pensa na questão do porto, mas pensa na comunidade rural que está ao redor do porto, por exemplo, né? Como é que o senhor avalia essa questão e que nova cara talvez sua gestão tem ou o seu partido tem agora em relação a essa mesma visão do passado, pensando no futuro? Eu admiro muito você, mas preciso discordar alguns pontos com você na questão, e aqui que nós discutimos e encontramos um ponto de interseção. Fique à vontade. O PMDB é um dos partidos que mais construiu em São Luís. Vamos pegar um computador, uma computação gráfica, e agora nós vamos lá no porto, vamos tirar o porto. Opa, São Luís ficou sem porto. Aí nós vamos lá no aeroporto internacional. Opa, São Luís ficou sem o aeroporto internacional. Nós já ficamos sem as duas grandes entradas, porto e aeroporto. Aí nós vamos avançar um pouquinho, vamos na UFMA. Opa, tiramos a UFMA. Nós tiramos de dentro de uma cidade a cidade do conhecimento. Aí nós vamos um pouquinho para o lazer, para o entretenimento. Nós vamos para o turismo de praia. Nós vamos tirar a litorânea. Opa, São Luís já ficou sem a litorânea. Aí nós vamos para o reviver. Opa, São Luís já ficou... Só interromper um instante. A balneabilidade da praia também foi feita pelo PMDB. Nós vamos discutir, vamos chegar lá e nós iremos, sem dúvida nenhuma, cobrar da CAEMA. Mas eu vou já fechar isso com o meu amigo. Aí nós vamos aqui para os elevados. Opa, ficou sem os elevados. Os conjuntos construídos, as grandes avenidas e assim sucessivamente. A ponte do São Francisco, a ponte Bandeira Tribuzzi. Como ficaria São Luís? O PMDB fez... As pegadas do PMDB está aí, como eu estou mostrando, e entregou para todos os gestores daqui de São Luís. Ninguém conseguiu administrar. Basta ver o reviver. Basta ver, como você falou também, a balneabilidade, porque quem é o poder concedente da CAEMA é a prefeitura. Porque 15% da água, se o município de São Luís, ele tem hoje 850 a 800 quilômetros quadrados. Sendo que estes quilômetros quadrados, 450 é terra firme. O restante é água. E o município de São Luís, ele tem direito a ir buscar essa água como responsabilidade dele. Para a gente poder pensar em cobrar esses estacionamentos desse navio, para a gente pensar numa secretaria portuária, porque São Luís é uma cidade que tem tendências a porto, nós temos vários portos aqui, nós temos o da Madeira, nós temos aqui do outro lado em Alcântara, nós temos São José de Ribamar. Mas temos problemas ambientais também. Mas isso se discute, dentro da legislação nós faríamos isso. Quando São Luís não tem uma secretaria portuária, ela está de costa para o mar. Automaticamente, ela perde um mar de oportunidade para 20 mil jovens que todos os anos entram no mercado de trabalho e nós não temos o que fazer. São Luís tem tendência a porto, a questão portuária, e temos que fortalecer isso. Aí nós vamos discutir aonde? No que eu lhe falei ainda há pouco, Pascoal. No plano diretor, no manual da cidade. Quando a gente pensa na questão ambiental, a lei de resíduos sólidos, dentro do plano diretor, para onde nós vamos dar o destino final. Aí nós voltamos para o porto. Nós temos um porto que não tem retroporto. E este retroporto se discute dentro do plano diretor. Quando nós não temos um retroporto, é um aeroporto sem pista. Quando nós não pensamos em um porto seco, que precisaríamos de um porto seco, lá na área rural, que eu tenho maior atenção pelaquela região, eu tenho maior respeito pelo aquele povo, tem a construção de um porto, um novo porto, que é um conflito grande. Isso tem que ser discutido. Candidato, só rapidinho, só um adendo. Falando em porto, a gente do seu partido, PMDB, que quer tirar o porto do Maranhão, inclusive federalizá-lo. O que o senhor acha disso? Eu não acredito nessa discussão, Deu né? certo. Eu acho que, na verdade, nem vingou. Né? O porto é nosso e nós vamos cuidar do porto, nós vamos criar uma secretaria portuária
para oportunizar não somente os desempregados, não somente os empresários, mas de desenvolver São Luís, com devido às suas tendências, às características que São Luís tem, e nós vamos potencializar. Candidato, é o objetivo, então, em seu primeiro ano de governo, ou diante dos seus 4 anos de governo, caso o senhor seja eleito, elaborar uma política municipal de meio ambiente para São Luís, congregado com o plano diretor das cidades? Eu falo principalmente da questão do plano diretor, porque a gestão que aí está discutiu, fez audiências em alguns locais pouco divulgadas, é bem verdade, as audiências foram de participação muito baixa nos locais por parte da população, justamente pela população desconhecer a questão do plano diretor, e não saiu das audiências, das discussões, não se ouviu mais nada a respeito dela. Parou, está sendo elaborado aí um projeto. Provavelmente o governo vai acabar e ele não vai entregar essa questão do plano diretor. E aí, o que lhe resta? O que o senhor pretende fazer com relação ao plano diretor específico da cidade? Voltando a esse assunto que é muito importante em aliança à questão da política do meio ambiente. Só uma observação, a reserva extrativista do Taim, por exemplo, essa zona rural toda, tem uma discussão muito importante em relação ao plano diretor, que parece que não avançou muito. Importantíssimo. Essa reserva, nós somos a favor da reserva, mas não necessariamente tem que ser lá. Nós podemos ver aonde que será esta reserva, porque nós precisamos desenvolver São Luís. Não tem mistério. Ou é sim ou é não. Eu não estou sendo extremista, mas nós não podemos mais aceitar o método proibitivo. O método proibitivo foi lá no século XIX, século XX, quando os iluminados faziam as leis para a gente e a gente tinha que aceitar. Nós precisamos discutir. São Luís precisa ser desenvolvido. E nós temos que ir para as tendências. Hoje, São Luís, ele é uma cidade extremamente, todo mundo sabe, portuária. Como é que nós não vamos investir nessa questão do porto? Mas também nós não podemos esquecer a legislação ambiental. Nós precisamos ver a legislação ambiental, nós precisamos rever o plano diretor para podermos desenvolver essa cidade. Candidato, São Luís, a ilha de São Luís é hoje uma cidade, um município cheio de portos artesianos. Salinalização da água é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós tínhamos, no começo do século, está o dicionário de César Marques, 135 rios perenes na ilha. Nós não temos 35 e os 35 estão poluídos. Ou uma gestão olha responsavelmente para essa ilha, ou ela vai acabar dentro de poucos tempos. Meu neto não vai ver essa ilha verde. A prefeitura de Fábio Câmara tem que tipo de preocupação com isso? Toda. Primeiro, nós não teremos somente com os rios, mas também com os nossos aquíferos. Isso. Que está bastante, a cada dia baixa um pouco mais o nível dos nossos aquíferos. Vai entrar água do mar. Isso. E nós vamos fazer o seguinte, essa reposição dos nossos aquíferos não está acontecendo porque eles também se abastecem com as águas da chuva e quando nós colocamos muito asfalto na cidade, além de aquecer a temperatura, criando ilhas de calor, nós não reabastecemos os nossos aquíferos. Será preocupação total do Fábio Câmara na questão do meio ambiente. Mas nós vamos buscar essa mão, essa parceria, aonde nós demos a responsabilidade. Quando nós demos a concessão para a CAEMA, nós vamos cobrar o cronograma físico da CAEMA e financeiro. Como é que estão essas obras? Como é que está para a questão do abastecimento de água? Como é que está a obra do Italuís? Quando termina? Como é que está a obra do Rio Paciência? Quando termina? Como é que está a obra do Sacavém? Como termina? Como é que está a questão dos poços? Isso nós vamos buscar essa parceria e cobrar de quem temos que cobrar, da CAEMA. A questão da balneabilidade, como é que está isso? A CAEMA vai ter que mostrar isso para a gente. Já melhorou e eu volto para as pegadas do PMDB. Agora o governo que aí está inaugurou a estação do Vinhais, que favoreceu toda a margem esquerda do Rio Anil, aproximadamente 15 a 16 bairros. Lá tem 40% já de tratamento dos esgotos de São Luís. E nós tínhamos somente de 4 a 10. Mas isso é governo do Estado. Mas o governo do Estado está fazendo este papel que a CAEMA está lá com ele. É isso que nós vamos fazer, cobrar da CAEMA para podermos entender que CAEMA vai ser parceiro nosso, governo do Estado parceiro nosso, e buscar isso junto ao governo federal, porque a Prefeitura de São Luís não tem recurso para investir numa obra dessa magnitude, deste porte. Senhores, alguém?
Não, até achei engraçado o Fábio Câmara fazer um elogio ao governo do Estado. Primeira vez que eu vejo isso. E ele reconheceu só, pô. E ele pergunta como é que vai ser essa relação com o governo do Estado, com o Flávio Dino, já que você é um crítico contundente dele. Eu primeiro entendo que os nossos interesses de qualquer gestor, não somente meu ou de eu enquanto prefeito de São Luís, eu não posso pensar em não ajudar a minha cidade e não trazer o presidente da República, o governador do estado e o prefeito de São Luís. O que nos une na política é o bem comum, e para o bem comum nós iremos sem dúvida nenhuma buscar a mão do governador do estado, que eu tenho eleitor meu que vota para mim para vereador, que votou para mim para vereador e que vai votar para mim para prefeito de São Luís, se Deus quiser, que vota para o Flávio Dino. Então, nós temos que ter um entendimento em relação a isso. Candidato, infelizmente mesmo, nosso tempo está esgotado. O senhor utilize, não esse programa que eu não tenho autoridade, mais uma vez, tantas vezes quantas acho necessário, e, por favor, fale os seus eleitores. Eu queria começar aqui, com você, Américo, com você, John, com você, Pascoal, com você, Marcos. A oportunidade que está dando para toda a nossa cidade e a todos aqui que estão trabalhando em busca de que nós possamos levar uma proposta para a nossa cidade. O que a gente pede ao povo de São Luís, que Deus ilumine vocês, que avaliem com calma cada proposta dos seus candidatos que aí estão, que se propõem a ser candidato de São Luís, a prefeito de São Luís. Porque não cabe mais promessas messiânicas, não cabe mais promessas faraônicas. Essa cena se repete há muitos e muitos anos. São Luís é uma cidade que tem 404 anos e nunca teve um prefeito que sente a dor do povo, um prefeito que foi gestado no útero e no ventre desta cidade, um prefeito que vem da onde o poder público não vai. E este prefeito sou eu. Eu sei a necessidade do povo, porque eu não tenho somente a cor da pele mais parecida com o povo que se afeiçoou ao povo. Eu tenho algo muito precioso, o sentimento do povo, porque eu sou o povo. Muito obrigado. E assim, senhoras, nós terminamos a sabatina com o vereador e candidato a prefeito Fábio Câmara, do PMDB. Até outra oportunidade, boa noite e muito obrigado.